Meu marido tinha acabado de morrer. Ainda nem tínhamos feito o enterro direito, as flores do velório ainda estavam frescas na sala, e meu filho já estava me expulsando de casa. De casa. Da minha casa. Aquela casa onde criei ele, onde passei noites em claro quando estava doente, onde cozinhei cada refeição com amor durante décadas. Ele olhou nos meus olhos, sem um pingo de remorso, e disse as palavras que jamais vou esquecer. Vai morrer em outro lugar, sua velha. Agora você não serve mais para nada. Assim, com esse desprezo todo, como se eu fosse um móvel velho que ele estava jogando fora. Ele tinha herdado a casa e 100 milhões do pai e achava que isso lhe dava o direito de me jogar na rua como um cachorro. Meu próprio filho, o menino que carreguei no colo, que ensinei a andar, a falar, a ser gente. Mas espera, porque essa história não termina aí. Na verdade, ela estava apenas começando. E o que aconteceu dias depois, na frente do advogado, foi algo que eu jamais poderia imaginar. Algo que mudou tudo. Completamente tudo. Antes de continuar, quero te contar uma coisa. Se você está me ouvindo agora, seja de onde for, de qualquer cantinho do Brasil, eu quero saber. Comenta aí embaixo de onde você está me escutando. E se você gosta de histórias reais como essa, histórias de superação, de gente que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido, se inscreve no canal. Porque essa história que estou te contando, ela ainda vai te surpreender muito. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque você não vai acreditar no que aconteceu. Meu nome é Helena. Tenho 63 anos. E durante 42 anos, eu me dediquei completamente à minha família. 42 anos. Quase metade de um século. Conheci meu marido, o Roberto, quando eu tinha apenas 21 anos. Ele era caminhoneiro, trabalhava nas estradas, passava semanas fora de casa fazendo entregas pelo Brasil inteiro. Desde o começo, ficou claro que quem ia segurar as pontas em casa seria eu. E eu segurei. Meu Deus, como eu segurei. Larguei meus sonhos de estudar pedagogia. Tinha passado no vestibular da Universidade Federal. Estava tão feliz, mas o Roberto disse que precisava de uma esposa em casa, não de uma estudante. E eu, apaixonada, boba, achando que amor era sacrifício, abandonei tudo. Casei grávida 3 meses depois. O Rafael nasceu num dia chuvoso de abril, e daquele momento em diante, minha vida inteira passou a girar em torno daquele menino e do meu marido. Roberto não era um homem fácil. Ele bebia, não todo dia, mas quando bebia, bebia muito. Chegava em casa depois de semanas na estrada e, ao invés de descanso, queria festa. Chamava os amigos, fazia um churrasco até de madrugada e eu lá, servindo todo mundo, limpando, cozinhando. Reclamava? Jamais. Eu tinha sido criada pela minha mãe com aquela mentalidade antiga. Mulher de verdade cuida da casa e não reclama. Marido manda, esposa obedece. Eu engoli tanta coisa que se fosse veneno já tinha morrido 1000 vezes. Mas o Rafael... o Rafael era minha alegria. Pelo menos era o que eu pensava. Aquele menino era minha razão de acordar todo dia. Eu fazia tudo por ele. Tudo mesmo. Quando ele quis fazer aula de futebol, eu lavava roupa de fora para juntar dinheiro. Quando ele quis um videogame igual ao do amigo, passei 3 meses fazendo faxina na casa da dona Conceição para comprar. O Roberto dizia que eu mimava demais o menino, mas eu não ligava. Eu queria que meu filho tivesse tudo que eu não tive. Queria que ele estudasse, se formasse, fosse alguém na vida. E ele estudou. Formou-se em administração. Eu chorei de orgulho no dia da formatura. Fiz uma festa, gastei todas as minhas economias que juntava vendendo bolo de pote para as vizinhas. Valeu cada centavo, pensei. Meu filho é formado. Meu filho vai ser alguém. Como eu estava enganada. Logo depois da faculdade, o Rafael conheceu a Bruna. Uma moça bonita, bem arrumada, mas com um jeito que nunca me desceu bem. Ela olhava para a nossa casa com um desprezo mal disfarçado, torcia o nariz para a minha comida. Vivia falando sobre marcas caras, viagens internacionais, coisas que a gente nunca teve condição de ter. E o pior, ela começou a colocar meu filho contra mim. No começo eram coisas pequenas. Rafael parou de me ligar todo dia. Depois parou de vir almoçar aos domingos.
Quando vinha, ficava no celular o tempo todo, nem olhava na minha cara direito. Eu perguntava se estava tudo bem, e ele bufava, como se eu fosse um incômodo. A Bruna sempre com aquele sorriso falso do lado dele, dizendo que eles estavam muito ocupados, que tinham uma vida muito corrida. Ocupados demais para a própria mãe, pensei, mas não falei nada. Nunca falei nada. Roberto percebia, mas fingia que não via. Ele estava cada vez mais cansado, passando mais tempo em casa. O trabalho de caminhoneiro tinha desgastado ele. Os anos na estrada cobraram o preço. Ele desenvolveu problemas no coração, pressão alta, diabetes. Começou a ficar doente com frequência. E quem cuidava? Eu. Sempre eu. Levava no médico, dava remédio nos horários certos, fazia comida especial sem sal, sem açúcar, sem graça nenhuma, mas que era o que ele precisava. Foram 5 anos assim. 5 anos cuidando de um homem que ficava cada vez mais debilitado, enquanto meu filho se afastava cada vez mais. A Bruna engravidou, e eu pensei que talvez isso mudasse as coisas. Pensei que ser avó ia me aproximar deles novamente. Que inocente eu fui. Quando o Miguel nasceu, mal me deixaram ver o menino. Arranjavam desculpas, que o bebê estava dormindo, que não era hora de visita, que tinha que ligar antes. Mas quando os pais da Bruna iam lá, podiam ficar o dia inteiro. Aquilo doía. Doía de um jeito que nem consigo explicar. Roberto morreu numa terça-feira de manhã. Infarto fulminante. Acordou, foi ao banheiro e, quando voltou para a cama, simplesmente apagou. Eu vi a vida sair dos olhos dele. Gritei, chamei a ambulância, mas não teve jeito. Foi rápido demais. Eu fiquei em choque. Mesmo com todos os defeitos, com todas as vezes que ele me magoou, aquele homem tinha sido minha companhia por 42 anos. Era meu marido, o pai do meu filho, e agora se foi. O velório foi num sábado. Pouca gente foi. Roberto não tinha muitos amigos depois que parou de trabalhar. Alguns colegas antigos da estrada apareceram, vizinhos, e, claro, o Rafael com a Bruna. Eles ficaram lá, mas pareciam estar cumprindo uma obrigação chata. A Bruna estava no celular a maior parte do tempo. O Rafael conversava mais com os outros do que comigo. Eu estava destruída e meu próprio filho mal olhava para mim. No domingo, enterramos o Roberto. Foi simples. Eu não tinha dinheiro para nada muito elaborado. Usei o que tinha guardado. O Rafael nem ofereceu ajuda. Na volta do cemitério, ele disse que precisava conversar comigo. Achei que fosse sobre eu ir morar com eles ou sobre como íamos lidar com as coisas do pai, mas não era nada disso. Sentamos na sala da minha casa. A mesma sala onde o caixão tinha ficado um dia antes. As flores ainda estavam lá, murchando. A Bruna ficou em pé, de braços cruzados, com aquela cara de poucos amigos. E o Rafael começou a falar. Mãe, o pai deixou testamento. A casa é minha agora. E tem uma herança também. 100 milhões. Eu fiquei sem entender. 100 milhões? De onde? Roberto era caminhoneiro a vida toda. A gente nunca teve dinheiro sobrando. Como assim 100 milhões? O Rafael explicou que o pai tinha guardado dinheiro a vida inteira, que tinha investido, que ele nem sabia disso até o advogado ligar. Fiquei boba. 42 anos casada com um homem e ele nunca me contou que tinha juntado tanto dinheiro? Enquanto eu quebrava o galho lavando roupa dos outros, ele estava sentado em cima de 100 milhões? A raiva começou a subir, mas junto veio a tristeza. Por que ele nunca confiou em mim? Por que nunca dividiu isso? Mas o que veio depois foi ainda pior. Muito pior. Rafael olhou para a Bruna, ela assentiu com a cabeça, e então ele falou. Mãe, a senhora vai ter que sair da casa. A gente vai morar aqui. Vamos reformar tudo. É o melhor lugar para criar o Miguel. Eu fiquei sem ar. Sair da casa? Da minha casa? Eu morava ali há 40 anos, conhecia cada rachadura da parede, cada mancha no piso. Ali estava a história da minha vida inteira. E ele estava me mandando sair assim, do nada, 3 dias depois de enterrar o marido? Tentei argumentar. Rafael, filho, mas para onde eu vou? Não tenho dinheiro, não tenho outro lugar. A gente não pode conversar sobre isso? Ele riu.
Riu na minha cara. Mãe, a senhora pode ir para um desses lares para idosos, ou vai morar com alguém da família. Não sei, não é meu problema. Eu fiquei paralisada. Não é meu problema? Eu era mãe dele. Eu dei a vida por aquele menino. E agora eu não era problema dele? A Bruna entrou na conversa. Olha, dona Helena, a senhora teve 40 anos para juntar dinheiro. Se não juntou, não é culpa nossa. O Rafael tem família agora, tem responsabilidades, precisa desse espaço. A senhora vai ter que se virar. Senti uma dor no peito tão forte que pensei que ia ter um infarto igual ao Roberto. Como ela tinha coragem de me falar assim? Eu mal conhecia aquela mulher e ela estava me expulsando da minha própria casa. Tentei apelar para o Rafael. Filho, você não está falando sério. Eu sou sua mãe. Passei 42 anos cuidando de você, do seu pai, dessa casa. Você não pode fazer isso comigo. Ele se levantou, irritado. A senhora não entende, não é mãe? Eu herdei. Está no testamento. A casa é minha, o dinheiro é meu. A senhora não tem direito a nada. E sabe por quê? Porque a senhora nunca serviu para nada, mesmo além de cozinhar e limpar. Agora que o pai morreu, a senhora não serve mais nem para isso. As palavras dele foram como facadas, uma atrás da outra. Nunca servi para nada. Não sirvo mais para nada. Eu, que abri mão da minha vida inteira, que não dormi noites seguidas quando ele estava com febre, que passei fome para ele comer, que lavei roupa de fora para comprar as coisas dele. Eu não servia para nada? A Bruna veio e encostou a mão no ombro do Rafael, fingindo acalmar ele, mas com um sorriso cínico no rosto. Rafael, amor, não precisa se exaltar. Dona Helena vai entender. Ela é inteligente. Sabe que não adianta ficar aqui fazendo drama. Aí ela se virou para mim. A senhora tem até o final da semana para tirar suas coisas. Só o que couber em malas. O resto a gente vai doar ou jogar fora. Ah, e não precisa levar móveis nem nada. A gente vai reformar, então vai tudo para o lixo mesmo. Eu estava em choque, não conseguia processar o que estava acontecendo. Tentei me levantar, minhas pernas estavam bambas. Rafael, isso não pode estar acontecendo. Você não pode estar falando sério. Ele já estava indo em direção à porta. Estou sim, mãe. E antes que a senhora comece a fazer escândalo com os vizinhos ou qualquer coisa assim, já aviso. Não adianta. A lei está do meu lado. A herança é minha. Fim de conversa. A Bruna ainda teve a audácia de adicionar, já saindo. Ah, e dona Helena, sem ressentimentos, tá? É só a vida. A senhora teve sua hora. Agora é a nossa vez. Eles saíram. Simplesmente viraram as costas e saíram. Me deixaram ali, sozinha, naquela sala com cheiro de flores murchas e morte, processando que meu único filho tinha acabado de me expulsar de casa. Passei aquela noite acordada. Chorei até não ter mais lágrimas. Olhei para cada canto da casa. A marca na parede da cozinha, onde o Rafael media a altura todo ano. A janela da sala que eu ficava olhando, esperando o Roberto voltar das viagens. O quintal onde eu estendia roupa enquanto cantava. 40 anos de memórias. E ia tudo para o lixo. Assim como eu, aparentemente. Pensei em morrer. Juro que pensei. Pensei em tomar todos os remédios do Roberto que ainda estavam no armário. Para que continuar? Eu tinha dedicado minha vida inteira à família. E no fim, não valia nada para eles. Mas alguma coisa dentro de mim, um resquício de amor próprio que eu nem sabia que ainda existia, me fez resistir. Não, eu não vou desistir. Não assim. Na segunda-feira de manhã, tentei ligar para o Rafael umas 10 vezes. Ele não atendia. Mandei mensagem. Nada. Fui até a casa dele. A Bruna atendeu o interfone e disse que eles não queriam conversa, que já tinham falado tudo o que precisava ser falado. Voltei para casa arrasada. Liguei para a minha irmã, a Márcia, que mora em Goiânia. Contei tudo chorando. Ela ficou horrorizada, me ofereceu um quarto na casa dela, mas eu sabia que ela mal tinha espaço para a própria família. Não podia ser um peso. Na terça-feira, recebi uma ligação. Era o doutor Henrique, o advogado que tinha cuidado do testamento do Roberto. Ele pediu para eu ir ao escritório dele na quinta-feira, que tinha uns documentos para eu assinar.
Assinar o quê, pensei? Se eu não tinha herdado nada? Mas concordei em ir. Não tinha mais nada a perder mesmo. Passei aquela semana feito um zumbi. Comecei a separar minhas coisas. 40 anos de vida em 2 malas. Era deprimente. Fui eliminando. Fotos antigas, roupas do Rafael criança que eu guardava com carinho. Cartinhas que ele fazia para mim no Dia das Mães quando era pequeno. Joguei quase tudo fora. Não adiantava mais guardar lembranças de um filho que não me queria. Nesse meio tempo, descobri que o Rafael tinha contratado uma empresa de reforma. Eles iam começar na segunda seguinte. Ele realmente ia mesmo me expulsar. Não era blefe. Meu filho tinha se tornado um estranho. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim e eu, cega de amor de mãe, nunca quis enxergar. Chegou quinta-feira, dia de ir ao escritório do Dr. Henrique. Me arrumei como pude. Estava acabada. Tinha emagrecido uns 5 quilos naquela semana. Não conseguia comer. Não conseguia dormir direito. Peguei o ônibus até o centro da cidade. O escritório ficava num prédio antigo, mas bem cuidado. Subi até o 3º andar. A secretária me recebeu com simpatia. Dona Helena? O doutor está esperando a senhora. Pode entrar. Entrei numa sala cheia de livros e papéis. O Dr. Henrique era um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos, óculos de grau, aparência de quem já tinha visto muita coisa na vida. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me ofereceu café. Aceitei. Precisava de qualquer coisa para me manter de pé. Dona Helena, meus pêsames pela perda do Roberto. Eu conhecia seu marido há muitos anos. Agradeci baixinho. Ele abriu uma pasta grossa em cima da mesa. Bom, a senhora deve estar se perguntando por que eu pedi para vir aqui. Assenti com a cabeça. Ele continuou. É sobre o testamento do Roberto. Eu já sei, doutor. Meu filho me contou. Ele herdou tudo. A casa e os 100 milhões. Eu não recebi nada. O doutor Henrique me olhou com uma expressão estranha. Um misto de surpresa e algo mais. Ele perguntou devagar. O Rafael disse isso para a senhora. Que ele herdou tudo, confirmei. Foi exatamente isso. Ele disse que a casa é dele, o dinheiro é dele e que eu não tenho direito a nada. Inclusive me deu 1 semana para sair de casa. A semana acaba domingo. O advogado ficou alguns segundos em silêncio. Então começou a rir. Não uma risada maldosa, mas uma risada de quem não está acreditando no que está ouvindo. Ele balançou a cabeça. Dona Helena, eu preciso perguntar uma coisa. A senhora leu o testamento? Fiquei sem entender a pergunta. Ler? Não, eu não li. O Rafael disse que tinha herdado tudo, então eu acreditei. Para que eu ia ler? O doutor Henrique se inclinou para a frente, com os cotovelos na mesa. Então a senhora não sabe. A senhora realmente não sabe. Não sei o que, doutor? Estou confusa. Ele pegou um documento da pasta e colocou na minha frente. Dona Helena, o Rafael não herdou tudo. Na verdade, ele não herdou quase nada. Senti meu coração disparar. Como assim? Ele explicou, apontando para o papel. O testamento do Roberto está aqui. Vou ler para a senhora os pontos principais. Escutei, ainda sem conseguir processar direito. Ao meu filho Rafael, deixo a quantia de 500 mil reais e minhas ferramentas de trabalho. À minha esposa Helena, deixo a casa onde moramos, o restante do dinheiro investido, que soma 99 milhões e 500 mil reais, e todas as demais propriedades e bens. Fiquei paralisada. Não pode ser. Isso não pode estar certo. 99 milhões e meio? Para mim? E a casa? A casa é minha. O doutor Henrique assentiu. Sim, dona Helena, seu marido deixou quase tudo para a senhora. E tem mais. Ele também deixou uma carta. Posso ler? Eu só conseguia acenar que sim, ainda em choque total. O advogado abriu um envelope lacrado e começou a ler. Helena, se você está ouvindo isso, é porque eu já parti. Peço desculpas por nunca ter te contado sobre o dinheiro. Eu sei que fui um marido difícil. Bebi demais, fui ausente demais, te deixei carregar o peso da casa sozinha. Mas eu via tudo que você fazia. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada lágrima que você escondia de mim.
Comecei a chorar. O doutor fez uma pausa, me ofereceu um lenço e continuou. O dinheiro que juntei foi com muito trabalho. Cada real foi guardado pensando em você, para o dia em que eu não estivesse mais aqui. Eu sei que o Rafael não tem o caráter que a gente esperava. Eu vi ele se tornar ganancioso, egoísta. A Bruna piorou tudo. Por isso, decidi deixar para ele apenas o suficiente para ele não passar necessidade, mas não o suficiente para ele esbanjar. As lágrimas desciam sem parar. O Roberto sabia. Ele sabia de tudo. O doutor continuou lendo. Para você, minha Helena, deixo tudo. A casa é sua. O dinheiro é seu. Você merece. Você sempre mereceu. Peço apenas uma coisa. Viva. Viva a vida que nunca viveu por minha causa. Viaje. Estude. Faça tudo o que deixou de fazer por mim e pelo Rafael. E se o Rafael vier com história, mostra esse testamento para ele. Ele que aprenda que mãe a gente não joga fora. Com amor, Roberto. Fiquei sem fala. Literalmente sem conseguir falar. Meu marido, o homem que eu achava que não ligava, que não percebia, tinha visto tudo. E tinha me deixado quase tudo. O doutor Henrique fechou a carta e olhou para mim com seriedade. Dona Helena, a senhora entende o que isso significa? A casa é sua. Seu filho não pode expulsar a senhora. Aliás, se a senhora quiser, pode expulsar ele. E os 99,5 milhões são seus. Legalmente, inquestionavelmente seus. Eu estava tremendo. Será que era verdade? Não podia ser algum engano. Doutor, tem certeza? Tem certeza absoluta que isso está certo? Ele sorriu. Dona Helena, eu mesmo redigi esse testamento a pedido do Roberto, há 3 anos. Ele veio aqui sozinho e me disse exatamente o que queria. Está tudo registrado, autenticado, dentro da lei. Não há margem para contestação. A senhora é a herdeira de quase toda a fortuna do seu falecido marido. Respirei fundo. Pela primeira vez em uma semana, senti algo diferente da dor e do desespero. Senti raiva. Uma raiva enorme, crescente. Meu filho tinha mentido para mim. Tinha inventado que herdou tudo. Tinha me humilhado. Tinha me expulsado da minha própria casa. Tinha dito que eu não servia para nada. E tudo isso sendo que ele sabia, ou deveria saber, o que estava realmente no testamento. Ou será que ele não sabia? Doutor Henrique, o Rafael recebeu uma cópia do testamento? O advogado confirmou. Sim. Mandei por correio registrado para ele na mesma semana que o Roberto faleceu. Ele assinou o recebimento. Então ele sabia. Ele leu e mesmo assim mentiu para mim. Apostou que eu não ia atrás, que eu ia simplesmente aceitar, que eu era idiota demais para questionar. Doutor, o que eu faço agora? Ele juntou os papéis. Primeiro, a senhora assina aqui os documentos para a transferência oficial dos bens. Depois, sugiro que a senhora vá para casa, a sua casa, e espere. O Rafael vai aparecer. E quando aparecer, a senhora mostra esse testamento para ele. A cara dele vai ser impagável. Assinei tudo o que precisava assinar. Saí do escritório com cópias autenticadas do testamento dentro da bolsa. No caminho de volta de ônibus, minha cabeça não parava. 99,5 milhões. Eu, Helena, que nunca tive mais que R$ 1.000 na conta ao mesmo tempo, agora tinha 99,5 milhões. E a casa, minha casa, que o Rafael já estava reformando na cabeça dele, que a Bruna já estava decorando nos sonhos dela. Era minha, só minha. Cheguei em casa e olhei tudo com outros olhos. Não era mais a casa que eu ia perder. Era a casa que era minha por direito. Sentei no sofá e comecei a pensar. Eu podia simplesmente ligar para o Rafael agora e contar. Mas não, não ia ser assim. Depois de tudo que ele me fez passar, da humilhação, da dor, eu merecia ver a cara dele pessoalmente quando descobrisse a verdade. Decidi esperar. Na sexta-feira, o Rafael ligou. Pela primeira vez na semana. Mãe, só confirmando, a senhora vai sair até domingo, né? Não vou ter que chamar a polícia para tirar a senhora daí, vou? Respirei fundo para não gritar. Não, filho,
Pode ficar tranquilo. Domingo eu resolvo tudo. Ele desligou sem nem se despedir. No sábado, comecei a pesquisar sobre investimentos, sobre como gerenciar dinheiro. Eu não fazia ideia, nunca tinha tido dinheiro para gerenciar, mas ia aprender tudo. Liguei para o Dr. Henrique e perguntei se ele conhecia algum contador de confiança. Ele me indicou um. Marquei reunião para segunda-feira. Domingo de manhã, arrumei a casa, limpei tudo, deixei bonito. Às 11 horas, o Rafael chegou, com a Bruna e com 2 rapazes que deviam ser da empresa de mudança. Eles entraram sem nem bater. Mãe, cadão suas malas? Já devia estar tudo pronto. A Bruna olhava ao redor, já apontando o que ia mudar. Essa parede a gente derruba. Aqui vira um closet, ali uma suíte para o Miguel. Sentei calmamente no sofá. Não vou sair. O Rafael riu, daquele jeito prepotente. Como não vai sair? A gente já conversou sobre isso. A casa é minha. Olhei nos olhos dele. Rafael, você leu o testamento do seu pai? Ele fez uma cara de deboche. Claro que li. Está tudo lá. Herdei a casa e os 100 milhões. Balancei a cabeça. Leu mesmo? Leu com atenção? Ele começou a ficar irritado. Que história é essa agora? Que jogo você está fazendo? Não estou fazendo jogo nenhum, filho. Só quero ter certeza que você realmente leu o testamento. A Bruna se meteu. Dona Helena, para de enrolação. A gente tem muito o que fazer. Sai logo daí que os rapazes precisam começar a tirar esses móveis velhos. Peguei a cópia do testamento que estava na bolsa do lado do sofá e estendi para o Rafael. Lê em voz alta. Ele pegou o papel com raiva. Que palhaçada é essa? Eu já sei o que está escrito. Então lê. Lê para a Bruna ouvir também. Ele começou a ler por cima, displicente. Mas conforme lia, a cor foi sumindo do rosto dele. Ele parou. Voltou no parágrafo. Leu de novo. A Bruna percebeu. O que foi, amor? Ele não conseguia falar. Ficou branco. Branco como papel. O que aconteceu? O que está escrito aí? A Bruna arrancou o papel da mão dele e começou a ler. Vi o exato momento em que ela entendeu. Os olhos arregalaram. A boca abriu. Ela olhou para mim, depois para o Rafael, depois para o papel de novo. Isso não pode estar certo. Tem que estar errado. Tem que ser um engano. Levantei do sofá. Não tem engano nenhum. Esse testamento foi registrado há 3 anos. Está tudo legal. A casa é minha. Do dinheiro, vocês ficam com 500 mil. Eu fico com o resto. 99 milhões e meio para ser exata. O Rafael começou a gaguejar. Mas... Eu recebi uma carta dizendo que eu tinha herdado. Recebeu uma carta dizendo que você tinha herdado 500 mil reais e as ferramentas do seu pai. Você que inventou o resto na sua cabeça. Ou melhor, mentiu para mim, achando que eu nunca ia descobrir a verdade. A Bruna estava em pânico. Rafael, faz alguma coisa! A gente já contou para todo mundo, já começamos a gastar. A entrada do apartamento na praia, o carro importado que você encomendou. Como a gente vai pagar tudo isso com 500 mil? Olhei para ela com pena. Bem, Bruna, acho que vocês vão ter que cancelar os planos. 500 mil parece muito, mas quando se gasta como se tivesse 100 milhões, acaba rápido. O Rafael tentou me agarrar pelo braço. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Dei um passo para trás. Sou eu que não posso fazer o quê, Rafael? Ficar com o que seu pai deixou para mim? Porque até onde eu sei, expulsar a própria mãe de casa 3 dias depois de enviuvar, isso sim é algo que não se pode fazer. Mas você fez. Você olhou na minha cara e disse que eu não servia para nada. As palavras saíram com toda a dor acumulada. Você me humilhou, me tratou como lixo, fez pouco de 42 anos de dedicação. E agora quer o quê? Que eu tenha pena? Que eu divida com você o que não é seu? Ele caiu de joelhos, literalmente caiu de joelhos chorando. Mãe, eu sinto muito. Eu estava errado. Foi a Bruna que colocou essas ideias na minha cabeça. Me perdoa, por favor. Olhei para a Bruna. Ela estava vermelha de raiva, mas não disse nada.
Colocou a culpa na mulher agora, Rafael? Que homem! Até para assumir os próprios erros você não presta. Ele continuava chorando, pedindo desculpas, mas eu conhecia aquelas lágrimas. Não eram de arrependimento. Eram de desespero por ter perdido o dinheiro. Bruna, pode levar seu marido daqui e levem os rapazes da mudança também. Ninguém vai mudar nada nessa casa, porque essa casa é minha e vai continuar sendo minha. A Bruna me fuzilou com os olhos. A senhora vai se arrepender disso. A gente vai contestar esse testamento. Pode contestar à vontade. Falem com o Dr. Henrique. Ele vai explicar direitinho como está tudo certinho, dentro da lei, sem margem para recurso. O Rafael levantou do chão, destruído. Mãe, pelo menos me ajuda. A gente está com dívidas. Contei com esse dinheiro. Essa não é minha responsabilidade, Rafael. Você é adulto, formado, tem profissão, vai trabalhar, vai batalhar, como eu sempre fiz. A diferença é que você tem 500 mil reais de vantagem. Eu nunca tive nada. Eles saíram. Os três, derrotados. Antes de fechar a porta, olhei para o Rafael uma última vez. E filho, só para deixar claro, você não é mais bem-vindo nessa casa. Se algum dia quiser me ver, vai ter que me procurar, vai ter que implorar, e mesmo assim, não garanto nada. Fechei a porta, encostei nela e desabei. Chorei. Mas dessa vez não era só tristeza, era alívio, era libertação. Nos dias seguintes, cuidei de tudo. Fui ao banco com o Dr. Henrique e com o contador que ele indicou, o Sr. Paulo. Abri uma conta especial. Transferi o dinheiro. 99 milhões e meio aparecendo no extrato da minha conta. Precisei sentar. Quase desmaiei. Era real. Era tudo real. O Sr. Paulo me ajudou a organizar tudo. Investimos a maior parte. Deixei 1 milhão em conta para gastos imediatos. 1 milhão. Eu, que vibrava quando tinha 100 reais sobrando no fim do mês. Conversei com um advogado especializado em família. Expliquei a situação. Ele disse que o Rafael podia até tentar contestar, mas não tinha chance nenhuma. O testamento era sólido. E mais, se ele tentasse me prejudicar de alguma forma, eu podia entrar com processo por dano moral. Guardei essa informação. Nas semanas seguintes, Rafael tentou me ligar várias vezes. Não atendi. Mandou mensagens. Não respondi. Apareceu na minha porta 2 vezes. Não abri. Ele precisava entender que tinha consequências. Que mãe não é capacho. Soube por uma vizinha que ele e a Bruna tiveram que vender o carro que tinham para pagar as dívidas. Que cancelaram o apartamento da praia e perderam a entrada. Que estavam brigando feio. Parte de mim, a parte mãe, ficou com pena. Mas a parte mulher, a parte Helena, que tinha sido pisada a vida toda, essa parte se sentia vingada. Comecei a viver. Pela primeira vez em 63 anos, comecei a viver para mim. Fui ao shopping e comprei roupas novas, roupas bonitas, que me deixavam bem. Fui ao salão, pintei o cabelo, fiz as unhas, cuidei de mim. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Estava bonita. Aos 63 anos, eu estava me sentindo bonita. Procurei a faculdade onde tinha passado no vestibular 42 anos atrás. Obviamente não tinha mais a vaga, mas eles tinham um programa para a terceira idade. Me inscrevi em pedagogia, realizando o sonho antigo. As aulas começavam em março. Mal podia esperar. Liguei para a Márcia e contei tudo. Ela chorou de felicidade por mim. Veio me visitar. Passamos um fim de semana inteiro conversando, rindo, planejando. Reformei a casa. Não porque o Rafael queria, mas porque eu queria. Mudei tudo. Apaguei as memórias ruins. Pintei as paredes de cores alegres. Comprei móveis novos. Fiz um jardim no quintal. Contratei uma moça para me ajudar com a limpeza pesada, porque eu já tinha limpado demais na vida. Agora eu ia curtir, não ia ficar de joelhos esfregando o chão. 3 meses depois da morte do Roberto, a campainha tocou. Era o Rafael, sozinho, sem a Bruna. Ele estava com cara de poucos amigos, mas também de quem tinha chorado. Mãe, preciso falar com a senhora. Deixei ele entrar. Ficamos na sala. Ele olhou ao redor, viu tudo diferente e fez uma cara de dor.
A Bruna me deixou. Não demonstrei muita surpresa. Sinto muito. Ele deu um riso amargo. Imagino que não sinta. Eu merecia. Quando o dinheiro acabou, ela foi embora. Levou o Miguel. Está morando com os pais. Nem me deixa ver meu filho. Fiquei em silêncio, esperando para ver aonde ele queria chegar. Mãe, eu sei que não tenho moral para pedir nada. Sei que fui o pior filho do mundo. Mas estou aqui para dizer que sinto muito. De verdade, não pelo dinheiro. Bem, também pelo dinheiro, não vou mentir. Mas principalmente pela forma como tratei a senhora. Olhei nos olhos dele, procurando sinceridade. E você sabe o que me doeu mais, Rafael? Não foi perder o dinheiro que eu nem sabia que existia. Foi descobrir que meu filho era capaz de me jogar na rua, de dizer que eu não servia para nada. Ele começou a chorar. Eu sei. E não tenho desculpa. Fui ganancioso, fui cruel. Deixei a Bruna me manipular, mas não posso botar a culpa só nela. Eu quis acreditar. Quis achar que merecia tudo sem ter feito nada para merecer. Passei uns minutos pensando. Então falei. Rafael, vou ser muito sincera com você. Eu te amei demais. E esse amor demais te transformou num homem que acha que tudo é devido. Essa é minha culpa. Mas o que você fez, as palavras que falou, isso não tem volta. Pelo menos não agora. Ele soluçou. Estou perdido, mãe. Não tenho ninguém. Não tenho para onde ir. Levantei e fui até a cozinha. Voltei com um envelope. Dentro tinha 10.000 reais em dinheiro. Isso aqui é um empréstimo, não é presente. Você vai pegar, vai alugar um lugar simples, vai procurar um emprego e vai começar de novo. E quando tiver condições, você me devolve. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim. Mas, mãe... Escuta, Rafael, eu vou te ajudar essa vez. Não porque você merece, mas porque eu não consigo ver meu filho na rua, mesmo depois de tudo. Mas tem condições. Primeira, você vai fazer terapia. Vai tratar essa ganância, esse egoísmo. Segunda, você vai trabalhar. Não importa em quê, mas vai trabalhar honestamente. Terceira, você vai lutar para ter seu filho de volta e vai ser um pai melhor do que foi filho. E quarta, você vai ganhar meu perdão aos poucos. Não vai ser hoje, nem amanhã. Pode levar anos, ou pode ser nunca. Depende de você. Ele pegou o envelope com mãos trêmulas. Obrigado, mãe. Eu prometo que vou mudar. Vou provar para a senhora. Vamos ver, Rafael. Vamos ver. Ele saiu. Não sei se vai cumprir. Não sei se realmente vai mudar, mas eu fiz minha parte. E fiz nos meus termos, não nos dele. Hoje, 6 meses depois da morte do Roberto, estou vivendo uma vida que nunca imaginei. Viajei para o Nordeste. Conheci praias maravilhosas. Comi em restaurantes chiques. Fiquei em hotéis bons. Comecei a faculdade. Sou a aluna mais velha da turma, mas também a mais dedicada. As meninas me adoram. Me chamam de vó. Conheci um senhor no grupo da terceira idade da faculdade. O Antônio. Viúvo também. A gente sai para tomar café, conversar. Nada sério ainda, mas quem sabe. Reformei completamente minha vida. Tenho amigas agora. Saio. Vou ao cinema. Leio livros, comprei um tablet e aprendi a usar. Estou no Instagram, postando fotos das minhas viagens. Minha irmã ri de mim, diz que estou moderninha. O Rafael está cumprindo o que prometeu, pelo menos por enquanto. Conseguiu um emprego como gerente numa loja. Está morando num apartamento pequeno, mas digno. Vai à terapia toda semana. Está lutando na justiça pela guarda compartilhada do Miguel. Me liga todo domingo. Conversas curtas ainda. Eu não consigo mais. Mas é um começo. Investi parte do dinheiro numa ONG que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Porque eu fui vítima também. Não de violência física, mas de violência psicológica. De anulação. E sei quantas mulheres passam por isso. Quero ajudar. Quero que outras Helenas descubram seu valor antes de passar 42 anos apagadas. Olho para trás e vejo uma mulher que não existe mais. Aquela Helena que aceitava tudo, que se anulava, que achava que seu único propósito era servir, morreu junto com o Roberto. A Helena de hoje sabe seu valor. Sabe que merece respeito. Sabe que não vai mais aceitar migalhas de afeto de ninguém.
E sabe o que é mais engraçado? O Roberto, com todas as suas falhas, me deu na morte o que não me deu em vida: liberdade. Ele podia ter deixado tudo para o Rafael. Mas ele viu. Ele viu o que eu sacrifiquei e me recompensou. De um jeito atrasado, torto, mas me recompensou. E por isso sou grata. Às vezes ainda dói. Às vezes olho para o porta-retrato com a foto do Rafael criança e choro. Choro pelo que podia ter sido e não foi. Mas aí eu limpo as lágrimas, levanto a cabeça e sigo em frente. Porque eu tenho uma vida agora. Uma vida minha. E ninguém nunca mais vai tirar isso de mim. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, quero que saiba uma coisa. Você vale mais do que te fazem acreditar. Não aceita ser tratado como se não fosse nada. Porque você é alguma coisa. Você é importante. Você merece respeito, amor, consideração. E se sua própria família não te dá isso, então você cria uma nova família. De amigos, de pessoas que te valorizam. Não desiste. Mesmo quando parece que acabou tudo, que não tem mais jeito, não desiste. Porque a vida tem dessas reviravoltas. E às vezes, quando você acha que chegou no fundo do poço, descobre que tinha um alçapão com um tesouro embaixo. Foi o que aconteceu comigo. Hoje tenho 63 anos. E pela primeira vez estou vivendo. Realmente vivendo. Não sobrevivendo. Não existindo. Vivendo. E não troco isso por nada. Por nada nesse mundo. E você que está me ouvindo até agora, até o final dessa história toda, eu quero saber. O que você faria no meu lugar? Teria dado outra chance para o filho? Teria sido mais dura? Ou mais suave? Comenta aí embaixo. Quero saber sua opinião. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha. Porque às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa. Obrigada por me ouvir. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Essa era a minha história. A história de como eu descobri meu valor quando achei que não valia mais nada. E se eu consegui, você também consegue. Acredita em você. Sempre. Um beijo grande no coração de cada um. E até a próxima.